coração é de Jesus, querido amigo e Senhor. Que a paz do Divino Mestre Jesus não esteja aí presente em cada coração. Ontem foi dia de quem ontem? Quem lembra aqui? Lembra? Até parece que tem, né, um dia específico, né? Está ali a imagem, uma imagem ali da nossa mãezona, né? A mãezona da casa, simboliza ali as mães, né? Dona Maria. A minha mãe, muito amiga dela, eu gostava muito dela. Eu fiz uma música para minha mãe, vai fazer esse ano, em junho, vai fazer 5 anos que ela já se encontra, né, no mundo espiritual. Eu fiz uma musiquinha para ela, pena que foi já depois que ela tinha ido, né? E aí, quem aqui tiver a mãezinha, né, no mundo espiritual, né, vamos acompanhar aqui uma homenagem nossa, né, a elas, tá? Vamos lá? Ela chama Mãezinha Querida. Minha mãezinha querida, tu és minha vida, meu mundo, meu céu. Quero falar da saudade que eu sinto, mãezinha, dos carinhos teus. Dizer que tu és a mais linda das flores que Deus plantou e colheu. E o meu coração tá pedindo, querendo ganhar um beijinho seu. Minha querida mãezinha, tu és a rainha das flores do céu. Quero estar ao teu lado, te dar um abraço com muito amor. Dizer que tu és a mais linda das flores que Deus plantou e colheu. E o meu coração tá pedindo, querendo ganhar um beijinho seu. Aí, gente, pega aí todas as mães, né? Valeu, gente. Bom, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. E aí, talvez, ou com certeza, um dos menores capítulos do Evangelho, capítulo 25, ele traz ali um título, o título central, que diz assim: buscai e achareis. E essa lição ela tem três subtítulos, 3 itens que a gente estuda nessa lição. E o primeiro item traz um título assim: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Que quer dizer exatamente a mesma coisa do título principal, não é? Buscai e achareis, que é a lei do trabalho. Trabalho que é a lei do progresso. Pois é através do trabalho que nós colocamos em ação as forças da inteligência. Não é assim? O Cristo sempre deixou assim muito claro para nós a nossa participação efetiva nas coisas, não é? Quando Cristo curava alguém, ele dizia assim: a tua fé te curou. Quer dizer, eu fiz a minha parte, mas você fez a sua. Ele sempre deixou isso claro para a gente, né? Que nós temos que fazer a nossa parte. E a gente precisa estar assim bem cientes disso, né? O segundo item dessa lição traz um título assim: observai os pássaros no céu. Será porque o Cristo pediu para a gente observar os pássaros? Quem poderia ajudar a gente aqui? Será por quê? Porque é bonito? É bonito olhar os passarinhos? É, não é? Será que foi por isso? Ele
observar? É interessante. Quem aqui gosta de passarinho? Todo mundo gosta? Quem aqui ama passarinho? Todo mundo ama. Interessante, né? Outro dia um amigo, colega, né, me chamou para ir à casa dele ver a coleção de passarinhos, que ele gostava muito de passarinhos, então era cheio de gaiolas. Eu falei, mas isso é gostar de passarinho? Meu Deus, eu amo passarinho, eu nunca tive uma gaiola na minha vida, nunca. Eu lembro que na casa da minha mãe tinha uma árvore assim, se não me engano, de jojoba ali, bem na janela da sala. Ele era o dia todinho cheio de passarinho, cada hora vinha um diferente, a coisa mais linda, né? Eles vinham ali para se alimentar ali. Muito lindo. Mas o Cristo pediu para a gente observar os passarinhos, não foi exatamente por isso, né? Por serem bonitos, né? O passarinho, ele está o tempo todinho correndo, tá? De um canto para o outro, né? Agora tem um detalhe interessante aí, que o passarinho, ele não prepara a terra, não é? O passarinho não planta. O passarinho não cuida da plantação. O passarinho não faz a colheita. Ele não colhe os grãos. E muito menos guarda em celeiros a produção, os grãos. Não é assim? O passarinho não faz nada disso, não é? E mesmo assim, sem fazer nada disso, Deus não permite que lhe falte alimentos. Olha só, estão vendo aí? Tem um outro exemplo muito parecido com esse no Evangelho, que é o exemplo do lírio do campo. O lírio, ele não tece o fio, o lírio não faz o tecido, o lírio não confecciona roupa. E a Bíblia, o Evangelho traz assim, que mesmo sem o lírio fazer nada disso, né? Ele diz assim que até o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu tão bem como um lírio do campo. Olha que coisa linda, não é? E aí, se a gente terminasse essa nossa conversa aqui agora, né? Ia ficar parecendo que Jesus falou para nós assim, ó, fica aí no seu cantinho, quietinho, tranquilo, sentadinho, que a sua comida vai cair do céu. A sua roupa vai chegar, arrumadinha, limpinha, novinha. Não é assim? Mas não é bem isso, não é? O título da lição aqui, o que diz? Buscai e achareis. Ou seja, nós vamos ter tudo isso aí. Só que a gente tem que correr atrás, fazer a nossa parte, não é assim? Nós vamos contar com a ajuda de Deus. Deus está sempre nos ajudando, mas quem tem que pegar no cabo da enxada somos nós. Deus não vai fazer a enxada trabalhar sozinha lá, né? Ele pode até nos ajudar a fazer com que ela fique mais leve, que a gente não sinta tanto o peso dela, mas é a gente que vai ter que pegar. Quando a gente acorda de manhã, por exemplo, a gente acorda cedinho, o passarinho já está voando, não está? O passarinho já está correndo de um canto para o outro, ou voando de um canto para o outro. Ou ele está indo atrás do alimento, ou ele está indo buscar matéria-prima para fazer o ninho. Ou seja, perpetuar a sua espécie. Não é assim? Então, quando a gente acorda cedo, o passarinho já está correndo, já está buscando, já está indo atrás, já está fazendo a parte dele. É por isso que Deus não deixa faltar alimento a ele. Ele faz a parte dele. Mas e o lírio? Por que o lírio entrou nessa história aí? O lírio busca alguma coisa? Corre atrás de alguma coisa? O que vocês acham? Não busca nada, né? O lírio não corre atrás de nada. Por que ele entrou aí nessa história? Nós consideramos aí esse exemplo do lírio o exemplo mais bonito do Evangelho. O lírio,
Ele não tece o fio, ele não confecciona roupa, ele não corre atrás de nada. O lírio, simplesmente, ele deixa resplandecer a beleza divina que há nele. Olha que coisa linda. E é o que o Cristo espera da gente, que nós façamos isso também, que deixamos resplandecer a beleza divina que há em nós. E o Cristo fez isso, não fez? Ele fez isso assim tão bem, Ele deixou a beleza divina resplandecer através dele de uma forma perfeita, tão perfeita que até hoje, já se passou em mais de 2000 anos, e os nossos irmãos católicos, os evangélicos, até hoje, eles acham que o Cristo é Deus. Não é assim? Quer dizer, o Cristo fez tão bem esse papel, ele mostrou para nós, o que a gente vai ter que fazer. E todos nós aqui vamos chegar nessa fase um dia, não vamos? Alguém aqui acha que não? Todos nós vamos ser um Cristo um dia, não vamos? Ou não? Quem acha que não? Vai demorar. Vai demorar? Outra acha que não? Vai demorar. Vai demorar? Eu acho que a resposta era mais ou menos essa, vai demorar, Mas vamos chegar lá. Quem foi que nos criou? Deus. Deus é um ser perfeito. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, o que ele está fazendo. E ele nos criou para a perfeição. Todos nós vamos ser perfeitos um dia. A beleza divina vai resplandecer através da gente, com toda a força. Aí, como disse aqui os nossos irmãos, vai demorar. Vai demorar por quê? Porque vai depender da nossa desenvoltura, na nossa caminhada evolutiva, da forma como a gente vai estar caminhando, na nossa estrada, na nossa caminhada evolutiva. Aí uns chegam primeiro, outros chegam depois, mas a realidade é que todos nós vamos chegar. Não tenhamos dúvidas disso. Nós temos aqui o último item da lição, que esse aí o Cristo já dá um puxãozinho de orelha na gente. Ele diz assim: não vos afadigueis pela posse do ouro. Ou seja, ele está dizendo, ele não está dizendo, melhor, para a gente se acomodar. Não é isso. Nós estamos encarnados ainda. Precisamos trabalhar. Precisamos de dinheiro. Ele está dizendo para a gente não se afadigar. Para a gente não botar essa questão financeira acima de tudo. Para a gente se lembrar que o ser humano, a composição do ser humano é um lado físico e outro lado espiritual. Que nós temos esses dois lados, esses dois aspectos. E o Cristo está pedindo para a gente aqui não valorizar demais o lado material. Para a gente poder dar um pouquinho de valor também no lado espiritual da vida. Para a gente não juntar tesouros aqui e começar a juntar tesouros aqui do outro lado também. Os tesouros daqui a gente sabe quais são, não sabe de qual é salteado, não sabe? Dinheiro, bens materiais, a conta bancária, imóveis. E aqui? Quais seriam aqui esses bens espirituais? Quem que pode ajudar aqui? Fala umzinho qualquer. Benevolência. Benevolência. A gente poder ser melhor a cada dia. Quando a gente melhora, a gente acumula algum tesouro aqui, não é? Do lado espiritual. Qual outro aqui? Caridade. A caridade é o amor em prática, a prática do amor.
O Cristo veio aqui, passou aqui 33 anos aqui ao nosso lado, com a única finalidade de nos ensinar a lei do amor. Não é? Foi ele próprio que disse isso, não foi? Perguntaram para ele assim, qual o maior dos mandamentos? O que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele ainda colocou assim, está aí toda a lei e todos os profetas. Ou seja, ele colocou o amor como algo mais importante do planeta. E a caridade é a prática do amor. Não é assim? Então a gente precisa começar a se preocupar com essa questão. Tudo que a gente não leva com a gente, quando a gente for daqui, né, não é nosso. A gente precisa se preocupar com isso, né? Aquilo que a gente não vai levar, a gente não pode, o Cristo está pedindo aqui, a gente não pode valorizar muito aquilo que a gente vai deixar aqui. Começar a valorizar aquilo que a gente vai levar. Benevolência, caridade, o aprendizado, né? Aquilo que a gente aprende, não é? Isso é nosso. A gente vai levar para a gente, para a eternidade. Ninguém tira da gente. A gente diz assim que caixão não tem gaveta. Ele não tem gaveta material, ele tem a gaveta espiritual. Tudo aquilo que a gente fez de bom, de positivo, nós vamos levar com a gente. Vai estar com a gente. Não vai? Eu queria que vocês me ajudassem a cantar uma música aqui que lembra essa questão. Chama Buscai Primeiro. Todo mundo sabe, não sabe? Assim. Página 5. Ou número 5. Número 5. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Aleluia, 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 buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Nós falamos aí outro dia sobre duas palavrinhas. Eu queria ver quem é que lembra dessas palavrinhas.
duas palavrinhas pequenininhas, 3 letras cada uma, muito parecidas. Quem lembra? Ninguém lembra? Duas palavrinhas importantíssimas na nossa vida. Uma palavrinha, são três letras. Olha só, olha só as palavrinhas. São muito parecidas as duas. Ter e ser. Vocês lembram de ter falado isso aqui? A importância dessas duas palavrinhas na nossa vida. E por que será que elas têm essa importância tão grande para a gente? Vocês sabem? Olha só. Tudo o que nós temos não é nosso. Só é nosso o que a gente é. Olha só. O que eu tenho não é meu. Só é meu o que eu sou. Por isso a importância dessas duas palavrinhas, né? Esse violão aqui, por exemplo, ele não é meu. Eu tenho ele, né? Mas não é meu. Eu posso ficar sem ele a qualquer momento, não posso? Eu vou levar ele comigo quando eu for? Não levo, né? Se eu não vou levar, ele não é meu. Tudo que a gente não leva, quando a gente vai embora, não é nosso. E a gente precisa começar urgentemente a ir se desapegando das coisas que a gente não vai levar, daquilo que não é nosso, daquilo que a gente apenas tem por um tempo, as coisas materiais da vida, e começar a juntar aqui, dar um pouquinho mais de valor na parte do lado de cá, aquilo que a gente vai estar juntando, aquilo que ninguém vai tirar da gente, aquilo que é nosso, né? Efetivamente nosso, que é exatamente o que nós somos. Tem uma frase que a gente não sabe o autor. Se alguém souber aqui, pode ajudar a gente aí. A frase diz assim: na busca incessante do ter, o homem esquece-se de ser. E aí passa a vida tendo tudo e acaba sendo nada. Bonito isso aí, não é? Na busca incessante do ter, o homem esquece de ser. E passa a vida tendo tudo e acaba sendo nada. É aquela questão de uma pessoa que ao longo da vida trabalhou muito, amealhou aí uma grande fortuna, e aí desencarna e chega no mundo espiritual sem nada. E aí ele se assusta, não é? Fala, mas como? Eu trabalhei a minha vida toda, eu juntei tantos bens, cadê? E aí um amigo de lá diz assim: pois é, meu irmão, você juntou só lá, você não trouxe uma pratinha espiritual. Aí chega lá na condição de um verdadeiro mendigo espiritual. Aí ele diz: agora vai ter que voltar lá, juntar um pouquinho do lado de cá. Tem uma outra frase aqui, que essa é do Albert Einstein. Ele disse assim: não tentes ser bem-sucedido, tenta antes ser uma pessoa de valor. Bonito isso, não é? Não tente ser bem-sucedido, tenta antes ser uma pessoa de valor. Ou seja, a gente procurar agregar valores aqui no nosso lado espiritual da vida, que é aquilo, né, que foi dito: a gente fazer o bem, ajudar o próximo, praticar a lei do amor através da caridade, né? O conhecimento adquirido, importantíssimo, né? A doutrina espírita está aí à nossa disposição para a gente estudar. Qual o dia que tem um estudo aqui na casa? Que dia?
Na quarta, que horas que é? Das 7h30. Olha aí, toda quarta-feira, das 7h30 da noite às 9 horas. Tem grupos reunidos aqui na casa, estudando, adquirindo conhecimento. Ou seja, juntando tesouro aqui do lado espiritual da vida. O conhecimento é isso, né? Aquilo que a gente aprende, ninguém tira da gente. A gente pode até achar que esqueceu, mas não esqueceu. Apenas está guardado ali numa pastinha ali, que a gente no momento não sabe como chegar, como abrir essa pastinha, né? Mas vai chegar um dia que a gente vai estar com todo esse acervo, né? Todos esses arquivos à nossa disposição. Tudo que a gente aprende está lá, está guardado, está arquivado. Tem um ditado oriental interessante, ele diz assim que duas pessoas se encontram e cada uma delas traz um pão cada uma, e elas trocam esses pães, aí elas vão embora com um pão cada uma. Não é assim? Elas se encontraram, tinha um pão cada uma, elas trocaram esses pães, foram embora com um pão cada uma. Agora, se duas pessoas se encontram, cada uma delas tem uma ideia cada uma, e elas trocam essas ideias, elas vão embora com duas ideias cada uma. Olha só, as coisas espirituais são assim. Quanto mais a gente doa, mais a gente tem. Não é assim? O amor, não é? Tem uma questão interessante. Tem coisas que a gente pode doar sem ter. Não tem? A alegria, por exemplo. A gente vê esses profissionais do riso, né? Humoristas, palhaços de circos. Às vezes uma noite ali, eles não estão bem. Egoísta. Oi? Não seria para esse lado. Eu estou dizendo assim, a pessoa às vezes, a alegria, nós temos como doar alegria, sem ter nenhuma. Não podemos? Só que atravou para si, não tem para o outro. Não é assim? É. Ah? A gente comentando essa questão do humorista, né? Às vezes ele vai ali fazer o trabalho dele, ele faz todo mundo rir. Deixa todo mundo alegre, e de repente ele não está bem, ele não tem alegria nenhuma, mas ele doa, e nós podemos estar fazendo isso, né? Esse lado espiritual da vida nos dá essa condição, para a gente doar algo que talvez a gente nem tenha, né? Uma alegria, um carinho, né? Eu não tenho, nunca tive um carinho, mas eu posso doar para alguém, não é? E às vezes, né, como disse, esse lado espiritual, essa troca, às vezes você dando, você recebe. Geralmente é assim, não é? Eu trouxe aqui, para a gente lembrar, até a gente tinha falado dela aqui, um texto aqui do Chaplin, Charles Chaplin. Todo mundo conheceu aqui o Chaplin. O pessoal mais antigo aqui lembra dele, né? Revolucionou a história do cinema, né? O Chaplin, na época do cinema mudo, né? Deixou aí várias canções maravilhosas. Sorri quando a dor te torturar. Outras coisas assim, tipo essa, né? Lindas. Deixou vários textos. E um desses textos, eu trouxe aqui, chama A Decisão. Ele diz assim: hoje levantei cedo pensando no que fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia terei hoje. É a nossa função escolher o tipo de dia que a gente vai ter. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer as águas por lavarem a poluição.
Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria. Ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar. Ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. Nós sempre temos, um dia, 24 horas, todinho à nossa disposição, para a gente recomeçar. Às vezes a gente fica se culpando por algo, durante anos e anos, Não devia ter feito aquilo, oh meu Deus, como eu fiz aquilo. A gente não deve seguir por aí, Devemos entender aí a nossa condição, de espíritos em fase evolutiva, que estamos sujeitos a erros, e começar a pegar aquilo, tirar algum aprendizado daquilo e pôr um ponto final e seguir e mudar. Cada dia pode ser um novo ponto de partida para nós. E aqui estou eu. O dia está aí, na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. Não é assim? O dia sempre está ali, todinho, esperando para ser o que a gente quiser. É como se fosse uma tela em branco, de um artista. Todo dia de manhã tem uma tela em branco. E nós vamos pintar ali nessa tela. E a gente põe ali o que a gente quiser. Não é assim? Ele diz assim: aqui estou eu, o escultor, que pode dar forma. Tudo depende de mim. Você já parou para pensar em como pode decidir pela sua felicidade ou infelicidade a cada dia? Já se deu conta de que tudo depende da forma como você encara as coisas? Há tantos momentos na vida que você desperdiça, passa na inutilidade ou na reclamação. Tem dias assim? Será que tem, gente? A gente passa reclamando? Que diazinho difícil. Esse dia, desperdiçamos, rabiscamos a nossa tela, não é? Não fizemos nada. Olha o perigo, Momentos que podem se transformar em aflições ou em alegrias. No momento, você pode resolver vencer ou se entregar à derrota. Libertar-se das velhas fórmulas de queixas ou prosseguir acabrunhado e triste. Lembre-se, a cada momento você pode decidir o momento seguinte. Gente, isso é muito importante, isso aí, não é? A cada momento a gente pode decidir o momento seguinte. Não é assim? A gente está lá no trânsito, alguém fechou a gente, mostrou lá um dedo. Eu posso decidir o que eu quero fazer, Eu posso sair do meu carro e ir lá tomar uma satisfação com a pessoa, não posso? E aí mais ou menos a gente sabe o que acontece nesses casos, não é? Mas eu posso também abaixar minha cabeça e fazer uma prece lá para aquele irmão, para aquela irmã, não posso? Eu estou bem, eu estou tranquilo. Por que eu vou entrar na sintonia daquele irmão? Eu não sei como que ele está, o que ele está passando. Ele pode estar saindo de um boteco, ele pode ter acabado de brigar com alguém, não é?
a gente baixa a cabeça, faz uma prece, né? Que Deus abençoe esse irmão, essa irmã, que ele possa chegar lá no destino dele em paz. Pronto. E a gente segue tranquilos. Nós escolhemos o que a gente quer fazer do nosso momento, do nosso dia. Só depende de nós. A gente decide. Não é assim? A cada segundo você pode decidir o momento seguinte. Por isso, resolva-se pela escolha da melhor parte, porque este é o seu momento de decisão. Aí, gente, fica aí essa lição para a gente, né? A gente poder refletir um pouquinho sobre isso, né? Nós temos o domínio sobre os nossos pensamentos, os nossos atos. A gente faz da vida, da nossa vida, aquilo que a gente quer. Então é importante a gente começar a se preocupar com isso. A gente começar a ensaiar o que a gente quer fazer. Isso que aconteceu lá no trânsito, alguém buzinou, fechou? Se eu não preparar antes, o que eu vou fazer numa situação dessa? Eu posso me sair mal lá, não é? Eu preciso preparar antes. Se acontecer isso comigo, eu vou fazer assim, assim. Observa um irmãozinho, um colega de caminhada evolutiva, né? Você está na fila de um banco, alguém entrou lá na frente, furou a fila. Vamos perceber como que as pessoas agiram. Se teve alguém ali que agiu de forma positiva, aí vamos copiar aquilo, né? No nosso dia a dia, vamos treinando. Tudo na vida é um treinamento, né? A gente ir treinando como que nós vamos agir nas várias situações que vão surgindo na nossa vida, no nosso dia. Porque a todo momento surge, não é? A todo momento vão pipocando situações aí na nossa frente. E às vezes pega a gente desprevenido. Às vezes a gente não sabe como agir naquela situação. Não é assim? Então é importante a gente estar treinando, para a gente saber o que fazer. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, né? Nos dê aí toda a força necessária para a gente poder estar aí seguindo na nossa caminhada evolutiva da melhor forma possível. Muita paz e muita luz, né, a todos. Obrigado, gente. Meu coração